Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula, né? Agora nós vamos trabalhar com circunferência trigonométrica, dando continuidade, né? Na verdade, nosso estudo sobre trigonometria na circunferência, a gente vai estar trabalhando hoje com circunferência trigonométrica. E aí, com relação à circunferência trigonométrica, nós vamos lembrar de conteúdos que nós estudamos no primeiro ano, tá certo? A gente lembra, né, do plano cartesiano, a gente lembra que em um plano nós vamos ter 4 quadrantes, não é isso? E aí nós vamos lembrar do eixo das abscissas, do eixo das ordenadas. Eu espero que todos nós lembremos disso, né? E a gente vai lembrar também de par ordenado. E aí, falando em circunferência, a gente vai ter como par ordenado 1 e 0, tá certo? E isso relacionado ao eixo x, o eixo das abscissas. Então, tá aqui 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, tá? Então, construindo a circunferência com centro na origem, certo? Então, de origem, que passa por A e que possui o raio unitário. O que seria esse raio unitário, pessoal? Qual seria a importância? A gente estudou, né, sobre como calcular o tamanho de uma circunferência, a gente viu as fórmulas que são aplicadas, não é isso? E aí, qual a importância que nós temos de calcular isso? Nós sabemos que uma circunferência ela tem 360 graus. E esse 360 graus, ele equivale a 2 π radiano, não é isso? Vocês lembram disso, né? E aí, você lembra também que para utilizar a fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência, é usar C igual a 2π vezes R. Se esse raio ele equivale a 1, logo, você vai ter como resultado π igual a 2, a circunferência vai ter como resultado 2π. E aí, qual é o importante nisso? É que você vai ter valores numericamente iguais, tanto para o comprimento do arco de uma circunferência, tá certo? Quanto em valores em radiano, dá menos trabalho. O ciclo trigonométrico de uma circunferência orientada de raio 1. Já expliquei agora para vocês no slide anterior, tá certo? Então, só relembrando aí aulas passadas, né, que a gente já trabalhou com isso daí. Você vai ter, no ciclo trigonométrico, você vai ter a origem, né, isso, certo? De um ponto, e aí esse ponto vai ser o ponto 0. Você vai andando 90 graus, você vai ter em radianos π sobre 2, 180 π radiano, e 270 graus seria 3π sobre 2, e 360, 2π radiano. Falando ainda sobre o plano cartesiano, né, a gente sabe que um plano cartesiano ele segue o sentido anti-horário, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Okay? Então, se um arco for medido no sentido horário, então a essa medida será atribuído o sinal negativo. Eu acho que vocês ainda lembram, né, o que é o arco. Então, um arco pegando de uma circunferência 2 pontos, você tem um arco, tá certo? Então, desse ponto aqui a um ponto aqui, por exemplo, imaginário seria um arco. Desse outro ponto aqui também seria um outro arco. Certo? Então, vocês conseguem entender quando eu falo de arcos, porque a gente já teve uma aula falando sobre isso. Né? Os elementos de uma circunferência, eu já passei justamente para que a gente pudesse ter essa base. Caso você não lembre, você vai lá na outra aula e assiste, tá bom? Então, se ela segue o sentido anti-horário, o valor vai ser positivo. Se ela segue o sentido horário, vai ser negativo, ok? Então, é bem simples com relação a isso. Falando sobre os arcos, nós temos um arco de origem A, extremidade B, que é esse exemplo aqui, tá certo? Ele pode assumir infinitos valores, tá certo? Dependendo do número de voltas no sentido anti-horário e no sentido horário. Então, eu quero que você entenda que ao verificar um arco, ele pode ter tanto valores positivos como valores negativos. Depende do sentido onde nós estamos trabalhando, tá certo? Então, se ele segue no sentido anti-horário, ele é positivo. Se ele segue no sentido horário, ele é negativo. Lembrem disso. E aí, falando sobre arcos ainda, se nós tomarmos dois pontos
de uma circunferência e definimos um arco, nós vamos lembrar lá, aqui sempre como referência essa imagem, tá certo? Porque ela traz justamente os valorezinhos já prontos, tá certo? Eu quero que vocês entendam que construir esses gráficozinhos aqui dá um pouquinho de trabalho, principalmente porque eu nem tenho as ferramentas adequadas para fazer, certo? Eu usei o GeoGebra para fazer esses arcos aqui, tá? Mas eu ainda estou pesquisando alguma ferramenta que me ajude melhor a como construir esses slides e fazer essas circunferências com os detalhes que eu gostaria de ter. Com certeza, se eu fosse fazer só no quadro, seria bem mais rápido e seria, eu acho que até um pouco mais intuitivo para vocês, tá bom? Mas a gente vai usar o material que a gente tem, tá bom? Então, olha aqui, ó. Você tem essa circunferência como base, sempre olha para ela, tá? Mas olhando para essa circunferência aqui, digamos que esse arco X aqui, ó, esse arco aqui, ó, você saiu do ponto zero e percorreu determinado percurso. Só que você percebe pela sua imagem, você pega um quadrante aqui, se você traça um quadrante, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com o pincel. Tá? Deixa eu ver. Vamos tentar. Vamos tentar, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Não deu certo não. Deixa eu voltar, né? Volta, o cão arrependido. Vamos ver agora aqui, ver se dá certo assim. Ficou lindo. Acabei com o meu slide, mas tá tudo lindo. Digamos, só ilustrando, né? Vocês sabem que eu desenho muito bem. Então, olha aqui. Você vai ter aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Você sabe que nesse primeiro quadrante aqui é 0. Você sabe que aqui vai estar 90 graus, certo? Aqui 180. Aqui 270. E aqui é 360. Então, olhando aqui para isso aqui, que tá muito lindo, como vocês devem estar rindo aí em casa, com certeza, que eu também tenho vontade de rir aqui, mas olhando para cá, a gente percebe que saiu do zero, mas não chegou a 90 graus, certo? Então, você diz que esse x, ele pertence ao primeiro quadrante, ou tal que x pertence a um intervalo, também contei lá do primeiro ano, você deve lembrar, né? Intervalo de 0 a π sobre 2 radiano. Mas por que π sobre 2 radiano? Olha para essa imagem aqui. 90 graus equivale a π sobre 2 radiano? Então, é isso que ele está querendo dizer, certo? Nessa ilustração. Deixa eu só apagar aqui esse desenho, porque está feio demais. Então, continuando agora, deixa eu pegar aqui. Ver se só conserta aqui, se tá certo. Pronto. Então, nesse segundo exemplo aqui, ó, nós temos o quê? Que ele andou mais do que 90 graus, não é isso? Só que ele parou antes de 180. Então, se ele passou de 90 e parou antes de 180, ele ficou no segundo quadrante, concorda comigo? E quem é esse intervalo que existe? É o intervalo que corresponde entre π sobre 2, que é justamente 90 graus, aqui, ó, π sobre 2, e π, que é os 180 graus, certo? Olhando agora para esse terceiro exemplo, você vê que ele passa de 180, só que ele não chega a 270. Então, o intervalo fica entre π, que é 180, e 3π sobre 2, que é 270. E aqui, nesse último, ele passa de 270. Só que não chega a completar a volta inteira, né? Não chega a 360. Então, fica no intervalo entre 3π sobre 2 e 2π radiano, certo? Samara, que marimba é essa? Qual a importância no mundo de eu saber disso, certo? Isso é importante, pessoal, para que a gente entenda o posicionamento do arco. E a partir desse posicionamento do arco, a gente vai entender o próximo passo da aula, tá certo? Vamos para o próximo slide. Então, aqui eu só coloquei para vocês, bonitinho, tá certo? Onde cada quadrante, ele
os graus. Daí eu acredito que todo mundo já sabe, né? O primeiro quadrante está entre 0 e 90 graus, o segundo entre 90 e 180, o terceiro entre 180 e 270 e o quarto entre 270 e 360 graus, tá certo? Aquela imagem lá anterior, ampliada. Na próxima. Arcos e primeira determinação positiva. É aqui, pessoal, onde entra a importância da gente entender um pouquinho sobre essa localização dos arcos, tá certo? Então, nós sabemos que uma volta completa equivale a 360 graus ou 2π radiano. Está aqui na nossa imagem. Com base nessa informação, nós podemos reduzi-lo à primeira volta realizando o seguinte cálculo. Dividir a medida do arco em graus por 360, ou seja, uma volta completa. Então, vocês sabem, vocês devem lembrar, que não obrigatoriamente um arco ele vai ter só 360 graus. A gente usa principalmente isso daqui, pessoal, a primeira determinação positiva, quando a gente quer calcular um arco que ele é maior do que 360 graus. E aí a gente faz essa diferença, certo? Então, como aconteceria isso, pessoal? Você iria dividir a medida do arco por 360, certo? E o restante da divisão será a primeira determinação positiva do arco, certo? O valor que foi encontrado na sua divisão, o valor numérico, sem estar decimal, sem estar quebrado, como a gente costuma dizer, ele seria o número de voltas. E o que resta é a primeira determinação positiva, tá certo? Então, a primeira determinação negativa de um arco trigonométrico é nada mais que a medida entre 0 e menos 360 graus. Nossa, Mara, eu não entendi isso agora não. Tava nesse instante falando a positiva e agora vem com a negativa. Então, é o seguinte. Basta você seguir o sentido horário ou anti-horário, que aí você vai ter negativa ou positiva. A gente sabe que se for o sentido anti-horário é positivo, se for o horário é negativo. Então, dependendo de onde eu peço para você seguir, de onde a questão esteja pedindo para você seguir, é que você vai dizer se é negativo ou se é positivo, certo? Mas a regra se aplica às duas, ok? Então, vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. O exemplo. Arco, primeira determinação positiva, exemplo. Determinar a localização principal do arco de 4.380 graus utilizando a regra prática. Ah, Samara, começa a regra prática. Dividir por 360, meu amor. 4.380 dividido por 360. Deu 12. 12 significa que aconteceram 12 voltas. 12 vezes 360, beleza? E sobrou 60, porque 12 vezes 360 vai dar 4.320. Para 4.380, resta 60. Então, quem é esse 60? É a primeira determinação positiva do seu arco. Ok. Segundo exemplo. Qual a determinação principal do arco com medida igual a 1.190? Mais uma vez, você vai pegar 1.190 e dividir por 360. Você vai encontrar 3. Vai ter um resto de 110. Então, nós concluímos o quê? Que esse arco, ele deu 3 voltas, certo? Completas. E parou na extremidade 110. Samara, onde é que fica essa extremidade, pelo amor de Deus? Perceba aqui comigo. Se aqui é o 0, aqui é 90, e tivemos em 110, logo 110 vai estar por aqui, né, meu querido? Bem por aqui. E aí, nós sabemos que esse é o segundo quadrante. Então, se eu pedisse para você localizar, você ia dizer que estava no segundo quadrante. Se eu pedisse para você dizer o intervalo, aí você ia dizer que estava no intervalo π sobre 2 a π, né? Então, seria isso, você iria falar sobre isso, ok? Próximo. Exemplo 3. Considerando o arco alfa 2100, qual será a sua determinação principal? Mesma coisa, gente. 2.100 dividido por 360, você vai ter 5, com o resto igual a 300. 300, pessoal, é depois de 270. E é antes de 360, logo vai estar no quarto quadrante, tá certo? Então, vai estar por aqui, tá certo? Aí, mais uma vez, seria aquele... se eu pedisse para você dizer o intervalo, seria me dizer. Se eu pedisse para você localizar geometricamente, você ia fazer a circunferência e iria colocar lá, tá certo? Então, é simplesinho o conteúdo, pelo menos
A introdução, ela é bastante simples, e eu estou fazendo pausadamente, estou fazendo com calma, estou indo bem devagar, justamente para a gente entender direitinho, não se apavorar e conseguir entender essa matéria, tá bom? Próximo conteúdo. Arco, primeira determinação positiva ainda, o exemplo 4. Ah, Samara, você só falou em grau até agora, pelo amor de Deus. E quando tiver um tal de radiano, o que, que eu faço no jogo do bicho? A gente aprendeu a calcular, né? A gente aprendeu a transformar radiano em grau, grau em radiano. Então, se você aprendeu esse passo, você não vai ter problema com isso. Então, para calcular a primeira determinação positiva de 17π sobre 2 radiano, o que, que a gente vai fazer, pessoal? Substituir. Onde tem o π, você vai colocar 180. Então, vai ficar 17 vezes 180 dividido por 2. 17 vezes 180 vai dar 3.060, dividido por 2 vai dar 1.530. Ainda não entendi, Samara. Agora tu pega e faz o seguinte. 1.530 vai ser dividido por 360, que é o valor de uma volta completa. Vai dar 4 voltas e vai ter resto 90. Se teve resto 90, logo, nós sabemos que, convertendo isso em radiano, nós sabemos que 90 graus equivale a π sobre 2 radiano. Prontinho, questão resolvida, tá bom? Aí entra agora a parte que nós vamos falar sobre arcos côngruos ou congruentes. E aí você vai lembrar que congruência tem relação com igualdade, tá certo? Com semelhança. Então, o que seria arcos côngruos? Dois arcos, eles são chamados de côngruos quando eles possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Samara, tem que ter o mesmo comprimento? Não. Mas ele tem a mesma origem, a mesma extremidade. Esse arco aqui, ó, de 60 graus. Esse arco aqui, ó, ele também parou aqui. Ele deu uma, duas voltas e parou nos 60 graus. Esse aqui, uma, duas, três e parou nos 60 graus, certo? Então, é isso que vocês têm que levar em consideração com arcos côngruos. Eles são iguais? Não, ele não tem a mesma ele não tem o mesmo comprimento, mas ele tem a origem, certo? Olha o ponto de saída dele, certo? É igual e a extremidade dele, onde ele para, também é igual, ok? Compreendem isso? Então, deixa eu ver aqui. Meu computador está de vez em quando dando uma pequena travada, mas assim mesmo. Agora eu coloquei para vocês a manobra 900, o que, que tem a ver a manobra 900 com isso, mas deixa eu rolar aqui. Sandro Dias consegue completar os 900 graus, 2 voltas e meia em torno do próprio corpo. Ele é o terceiro skatista na história a fazer a manobra, o primeiro brasileiro. Pronto. Então, a galera que curte skate já conhece a manobra 900, né? Mas a manobra 900 é isso daí que eu acabei de passar no vídeo para vocês, onde, Deus queira que a Globo não me deixe tal, que não me deixe tal, por favor. Onde o skatista, ele dá um giro, na verdade, dá 2 voltas completas e meia. O que seria essas 2 voltas completas e meia? 360 mais 360 mais 180, certo? E o que que eu tô querendo? O que tem a ver uma coisa com a outra, Samara? Nós vimos que anteriormente que não obrigatoriamente um arco ele vai dar apenas uma volta, certo? Então, para que a gente possa determinar melhor como acontece isso, para que a gente possa determinar os arcos côngruos, é que eu trouxe esse exemplo, tá certo? Uma regra prática eficiente para determinar se 2 arcos são côngruos consiste em verificar se a diferença entre eles é um número divisível ou múltiplo de 360. Isso significa que a diferença entre as medidas dos arcos dividida por 360 precisa ter resto igual a zero. Só me desconcentrar aqui um pouquinho, porque me ligaram, deixa só um instante. Então, continuando, né?
como eu ia falando, a diferença entre as medidas dos arcos ela tem que ter resultado igual a zero para que ele seja côngruo, certo? Então, para que eu possa verificar arcos e saber se eles são côngruos, eu tenho que ver a diferença, se é igual a zero. Tem uma formulazinha, uma fórmula para a gente aplicar, mas eu vou mostrar primeiro sem usar a fórmula, como seria, tá certo? Verifique se os arcos de medida 6.230 e 8.390 são côngruos. Como é que vai fazer isso? Primeiro tu faz uma diferença, né? Tu pega o maior pelo menor, subtrai. E vai obter o valor. Então, 8.390 de menos 6.230 vai dar 2.160. Esse 2.160 que restou, que é a diferença deles, você vai dividir por 360, que é a volta. Você obteve 6 e o resto foi igual a zero. Então, se foi resto igual a zero, significa que a extremidade deles terminou igual, certo? Então, se a extremidade parou igual, se eles partiram da mesma origem, se a extremidade terminou igual, logo, eles são côngruos, certo? Se acontecer que seja diferente de zero, aí eles não são côngruos porque a extremidade não foi igual, certo? Então, exemplo 4. Confira se os arcos de medida 2010 e 900 são côngruos. Você vai pegar 2010 menos 900 vai dar 1110. 1110 dividido por 360 vai dar 3 com o resto igual a 30. Sobrou 30, significa que eles não são côngruos porque as extremidades deles são diferentes, certo? Não passa da extremidade. Então, não é côngruo. Para ser côngruo, tem que ter resto igual a zero, ok? E a fórmula geral dos arcos côngruos, Samara? Todos os arcos no círculo trigonométrico, eles possuem determinações. Isto é, tem origem e extremidade, foi o que a gente já falou, certo? 2 ou mais arcos, ele pode ter a mesma determinação, mas não podemos garantir que eles possuam o mesmo comprimento, pois ocorre que eles podem possuir um número inteiro de voltas completamente diferente, foi o que eu também já falei com vocês. Então, tem essas formulazinhas que nos ajudam a calcular, certo? X é igual a alfa mais 360 vezes K, certo? Ou x é igual a alfa mais 2π vezes K. A fórmula mais usada é essa daqui, que geralmente é usada mais em radiano, tá certo? Mas você também pode calcular em graus. E quando a gente usa essa fórmula, geralmente a gente coloca 2kπ e não πk, mas também pode ser usado assim, ok? Então, onde alfa é ângulo e K é o número de voltas. Deixa eu passar aqui. Então, vamos para um exemplo, para a gente conseguir entender. Verifiquem se os ângulos 45, 405, 765, 1125 são côngruos. Ou seja, se eles têm início e extremidades iguais. A gente vai usar essa fórmula aqui, já que está dando em graus, tá? Então, quem é alfa? É o ângulo. Então, no primeiro caso, 45, certo? Mais 360 vezes 45, você sabe que não deu uma volta completa, então é vezes 0, vai dar 45, certo? B, 45, por quê? Foi o que eu tenho de início, de base, né, isso? Mais 360 vezes 2. Por que 2? Porque 405 foi 2 voltas. Não, gente, calma que tem uma coisa errada aqui. É porque eu esqueci de calcular o 405, gente. Era vezes 1, tá? Desculpa, eu não calculei o 405, a gente foi direto por 765. Vezes 2, que vai dar 2 voltas. Desculpa, eu acabei esquecendo de calcular o pobrezinho aqui. 45 mais 360 vezes 2 vai dar 720. 45 mais 720 vai dar 765. Então, perceba que a extremidade também foi igual ao primeiro. No último exemplo aqui, 45, né? Mais 360 vezes 3. Por quê? 1125, pessoal, são 3 voltas. Então, vezes 3. 360 vezes 3, 1080. Mais 45, 1125. Então, também teve extremidade igual. Eu vou calcular sempre assim? Não. Ou você pode calcular da outra forma que eu expliquei para vocês. Caso você pegar o 1125 menos 765. Deu igual a 360. 360 dividido por 360 vai dar 1. Certo? Como o resto foi igual a 0, ele é côngruo. Ah, Samara, mas tu não disse que é igual a 1? Sim. Foi 1, o número lá fechadinho, não restou nada. Então,
Por isso que ele é côngruo. Próximo, 765 menos 45 vai dar 720. Dividido por 360 vai dar 2 e não vai ter resto, vai ser resto igual a zero, então também é côngruo, certo? Então, você pode fazer ou dessa forma ou dessa forma. Dê a expressão da família dos arcos côngruos a 30 graus. Ai, Samara, como é que faz isso? Meu Deus do céu. Usando a fórmula. Você sabe da fórmula? Então, você calcula a expressão. Você sabe a expressão. Ele usou 30 graus, não foi isso? Então, onde tem o alfa, tu coloca 30. Repete o resto da fórmula. Se é 30, deu quantas voltas? Não deu nenhuma volta, não é isso? Só uma, né? E você vai dizer que esse K, ele pertence aos números inteiros. Por que os números inteiros, Samara? Porque tanto pode ser negativo como pode ser positivo. Depende de como a gente siga lá na circunferência, se é no sentido horário ou anti-horário. Então, pessoal, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos. Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam com saúde. Eu tô morrendo de saudade das nossas aulas ao vivo e a cores. Saudade das dúvidas, das perguntas, das conversas de sala de aula mesmo. E é isso. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde. E qualquer dúvida é só entrar em contato.